Por onde o ser humano passa, ele deixa o seu legado, seja através de pinturas, músicas e até mesmo na arquitetura urbana. Aqui, poucas casas antigas ainda permanecem intocadas. A grande maioria delas foi reinventada para dar espaço às novas construções. Outras simplesmente desapareceram, sem deixar sequer um retrato. Ao passar por uma casa antiga em nossa cidade, você nunca se perguntou qual a história por detrás dela? Sim, todas elas têm uma história. Meu projeto nasceu da minha paixão pela fotografia e das histórias do passado. São histórias incríveis que precisam ser registradas para os nossos descendentes. Buscando resgatar as experiências construídas pela nossa sociedade ao longo dos anos, a arquitetura urbana cumpre o seu papel, revelando a importância das memórias coletivas. Minha primeira apresentação encontra-se situada na esquina das ruas Cristiano Rodrigues da Silva com a Major Natália Gavesali. Essa é com certeza uma das casas mais antigas da nossa cidade. Embora um tanto deteriorada, ainda permanece com sua fachada original. Em meados de 1900, quando Ipauçu ainda era Ilha Grande, a casa foi comprada pelo senhor José Borges Vieira. Ele foi o primeiro fotógrafo da cidade de Ipauçu. Porém, nas buscas por mais imagens antigas desse imóvel, nada foi encontrado. Hoje, parte dessa história foi relatada pela senhora Natalina, filha de Julieta. Senhor Borges era casado com senhora Prudência e com ela tinha 9 filhos: Maim, Nair, Alice, Marcelina, Julieta, Emília, Toninho, Geraldo e o filho caçula Luiz. Atualmente, o imóvel encontra-se fechado. Seu último residente foi o filho Geraldo, conhecido também por Ado ou Borginho, que tinha como ofício sapateiro, relojoeiro e inventor de brinquedos. Latas de óleo se transformavam em carrinhos e cabos de vassouras em cavalos galopantes que ele presenteava às crianças da rua. Nunca se casou, tampouco teve filhos. Seu fiel companheiro era um papagaio que estava sempre com ele. A sapataria situava-se neste imóvel, que vivia repleta de crianças, eu inclusive. Todos disputavam para medir-se na girafinha e ver os bichos de todos os tipos que ele recebia morto, empalhava e colocava em caixas de vidro espalhadas por todas as paredes da sapataria. Em tempos em que não se tinha internet, a casa do Ado era uma grande atração. Quantas memórias incríveis! Meu nome é Artelino Xavier e eu sou o terceiro filho do casal Renato Xavier e Irene Maranhão.
relação com a casa ali em frente ao jardim é muito antiga. Já na década de 60, eu já frequentava aquela casa. Era a casa em que a tia Terezinha, irmã do meu pai, casada com o Basílio Pagadelli, ela residia ali. Essa casa foi, depois que Terezinha e Basílio se mudaram, foi vendida por o Lalo, o Carlos Alberto Via da Igreja, final de 1972, né? E após uma pequena reforma e exigências da minha mãe, dizendo que ela não iria encerar aquela casa, então ela exigiu que, se houvesse a compra, teria que se entercar a casa toda. E assim, meu pai cumpriu a vontade da minha mãe, e dessa forma, sabe, na metade de 1973, né, todos nós saímos lá, sabe, atrás da Baiuca, onde residíamos, ao lado do Correio, e viemos então, sabe, morar no centro. Foi momentos mágicos que tivemos naquela casa, de muita alegria, muita alegria. Vivemos aproximadamente uns 50 anos naquela casa, todos nós, né? Aonde, sabe, praticamente o ano todo ela estava lotada. Sabe, grandes casamentos foram realizados ali, né? Inclusive até o meu último casamento, né, foi realizado ali, sabe, só que com menos pessoas. Então o Dr. Xavier casou na casa, e a festa foi lá, o João casou na casa, eu também, o Renatinho também e a Renata também. Então estávamos esperando o Henrique casar, ainda, sabe, ele não se decidiu, né? Bom, eu havia esquecido duas particularidades legais a respeito, sabe, do imóvel, né? A primeira delas é que ela foi construída em 1917, salvo o melhor engano, talvez pela família Pérez. E a segunda particularidade, que é do conhecimento de poucos, é que, né, ao lado da cozinha existe um quarto de despensa. E nesse quarto de despensa, sabe, tem uma adega, né? Era um alçapão no chão, né? E essa adega, ela deve ter provavelmente 1,5 metros de profundidade e por uns 2 por 2, né? Toda de tijolos. E é onde, sabe, o meu pai, quando ele voltava, né, das andanças dele comprando e vendendo boi, fazendo um negócio de carro, isso aqui, às vezes ele chegava com alguns garrafões de pinga e nos pedia, sabe, para entrar lá dentro, sabe, deixar. E às vezes a gente até esquecia. E assim, às vezes anos e anos, depois ele lembrava, sabe, não tem uma pinga boa, isso, sabe, mais. E aí o primeiro que ele avistava, ele falava assim, entra lá dentro, sabe, tira, sabe, tal garrafão de pinga para nós. Então tem essa particularidade que talvez, sabe, pouquíssimos, ou só quem realmente morou na casa, né, é que sabe dessa adega lá dentro. Os momentos mais alegres também foram vividos, sabe, nessa casa que tanto a gente preza, né? Atualmente, hoje, ela se encontra desocupada. Temos um projeto familiar, sabe, de venda do imóvel. Quem vier a adquiri-la, né, que possa, sabe, né, restaurá-la da maneira como ela é, preservando, sabe, toda a sua arquitetura, né, o seu interior, né, e que principalmente, né, sabe, abrace, né, toda a energia, sabe, boa, positiva, de felicidades que a gente deixou, sabe, lá dentro. Vai vir para a próxima família, sabe, que eles sejam muito, muito, muito mais felizes do que nós fomos. Acho que uma pergunta importante hoje também, sabe, que não deveria, uma questão importante, não uma pergunta, é sobre, sabe, o que seríamos ou quem seremos pós essa pandemia, né? Ou o que eu espero, sabe, do ser humano ser após essa pandemia. Que ele tenha muita compaixão, que ele tenha, sabe, muita luz, sabe, para o que, sabe, expandir, né, e atingir, sabe, os demais, mas que essa luz seja, sabe, uma luz, né, de muito amor, né, de muito respeito, de muita compaixão, né, com menos crítica. Talvez os que estejam envolvidos, vamos dizer assim, do lado do obscuro, né, eles não tenham consciência que eles estão sendo, sabe, utilizados. Então, sabe, esse é o momento da gente respeitá-los, de nós termos compaixão, de nós não julgarmos. E sim, o momento hoje é de muita reflexão. Então eu espero, sabe, que isso do ser humano pós-pandemia, né? Porque se assim nós agirmos,
eu tenho certeza absoluta, sabe, que nós vamos herdar uma terra, sabe, brilhante. Um abração para vocês. Boa noite, meu nome é Odosvaldo Tessaroto Filho, sou descendente de italianos. O prédio em questão é o local onde meu avô adquiriu há muitos anos atrás. Meu avô era carpinteiro, depois tornou-se comerciante e ali ele construiu a sua vida. Bem, eu nasci ali. Eu nasci naquele prédio. Vivi ali até os meus 24, 25 anos. Após isso, me casei, constituí minha família, tive que me mudar de Sul. E em 2003, eu voltei para Sul e ali eu montei o meu negócio. Comecei com um cybercafé, e hoje tem um restaurante. Bom, a história da minha vida passou ali naquele centro, naquele lugar. Ali vivi muitas coisas, muitas histórias com meu pai, com minha mãe, minhas irmãs. E é um local onde eu tenho muito afeto e muito respeito. Eu sei que é no coração da cidade, é um lugar privilegiado. Ali assisti muitos desfiles de carnavais, desfiles de escola. Ali foi minha vida. Aquele local ali foi a minha vida. Esse projeto de, vamos dizer assim, de preservação da história da nossa cidade de Sul é uma coisa que me deixou bastante interessado e contente, porque eu noto que hoje em dia as pessoas não se apegam muito ao que foi o passado. O nosso mundo anda muito corrido, as pessoas só pensam no presente e talvez um pouco no futuro. Mas a gente tem que saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. Eu acho que esse projeto vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade. Eu acho que vai trazer assim, um apego maior às coisas que a gente tem aqui, às pessoas, às famílias, ao modo de vida. Como eu disse, meu avô era carpinteiro, meu bisavô era lenhador, então meu pai é motorista, hoje eu sou comerciante. Então as pessoas se esquecem um pouco dessa história, um pouco dessa coisa, dessa vida. Eu acho que isso aí precisa ser preservado. Não só isso, mas também os imóveis, né? Os locais onde a gente viveu, onde a gente nasceu e onde a gente pretende ainda continuar vivendo ainda. E em tempos de pandemia, nesse tempo que a gente está vivendo, o que o senhor espera? O que o senhor vê para o futuro? Olha, a gente está muito assustado. Do dia em que eu fui convidado
Para participar desse projeto. Até hoje, muita coisa mudou. Então eu espero que esse momento difícil que a gente está vivendo seja usado, tenha algum tipo de benefício para as pessoas observarem o quanto a gente precisa um do outro. Tenho fé que dentro em breve, em pouco tempo, a gente vai estar superando tudo isso e o nosso país, a nossa vida vai voltar a crescer, vai voltar a prosperar, porque hoje está difícil, hoje está complicado, mas a gente espera, a gente tem fé que isso vai melhorar. É isso aí. Pedro Filho, sou filho de Miguel Pedro com Elza Pires Correia Pedro. Tenho uma irmã chamada Elmi Aparecida Correia Pedro também. A Baiuca começou há 61 anos, 62 anos atrás. Começou tudo na esquina onde a Rogéria Modas hoje. Rogéria, o Ed Vardelone ali, aquela parte toda ali era do meu avô, Najib Miguel. O nome certo era Najib Miguel Chirradi, mas no cartório não souberam escrever Chirradi, então o Chirradi tirou fora. O Chirradi veio cair no meu filho agora. Daí meu pai começou devagarzinho, foi crescendo. Eu acredito que a Baiuca do Miguel, esta aqui, na Rua Aston Luiz 714, eu acredito que ela começou em 65. Ele comprou antes da família Ramos e depois foi montando, pouco a pouco, a minha casa na lateral, que até hoje, foi aumentando a casa, foi aumentando a Baiuca, uma parte do Ramos, uma parte do Faustino Furlaneto, que inclusive lá no fundo tinha jabuticaba, pés de jabuticabas. E daí meu pai começou devagarzinho. Tudo isso começou quando ele vendia no campo laranja descascada. Laranja descascada. Isso, inclusive que ele tinha um caminhão. Ele vendeu todo o caminhão quando veio jogar o Corinthians com não sei quem, o Atlético, o Corinthians, né? E ele vendeu todo o caminhão dele e tinha um cara com uma carrocinha. Ele comprou toda a laranja, porque a do cara não era descascada. Daí ele comprou a carrocinha do cara, descascou e faturou em cima do cara. Antigamente era na época de concha, óleo que você tirava do tambor e você colocava um sabugo na garrafa e batia em cima. Vendia no balcão. Você vinha com a lista e vendia no balcão. Meu pai a vida inteira deu sangue por isso aqui, amava isso aqui. Muitos empregos para a cidade, demais. E a gente está dando sequência nisso até hoje. Muito, muito, muito. Amamos o que fazemos. Isso é que é o mais bonito. E o meu pai, ele veio a falecer em 5 de janeiro de 91. Infartado dentro da loja. Ele falava, eu vou morrer trabalhando. E eu acho que nós vamos para o mesmo caminho também.
porque a gente ama o que faz. Ele teve um infarto dentro da loja, tentamos socorrer, eu tentei socorrer na hora, não foi possível. A vida continua. O Turcão era boca quente. Eu sou 1% dele e já estou muito feliz por isso. E esse projeto eu vivi aqui, posso falar de você, né? Pode Posso? falar, peraí. Posso falar do projeto da Cecília? Não. Não? Como não? Eu quero parabenizar muito, porque isso é uma história pro resto da vida. É uma história, é uma sequência. Quem vai ver é o neto, é o bisneto e a vida continua. Pessoal, eu não poderia deixar de agradecer da equipe, os colaboradores maravilhosos que nós tivemos do supermercado da Baiuca do Miguel. Como é que eu falo da Baiuca do Miguel e não falo de... Putei. Trava tudo. Ai, Miguel. Vai, vamos lá? Eu não poderia deixar de falar de Baiuca do Miguel sem elogiar os colaboradores. São muitos, mas olha, Hélio Paganelli, Paulo Raminelli, Odair Bobbio, Carequinha, já falecido, e muitas outras, Heitor, falecido também, e muitos outros, né? Muitos. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço. É a nossa equipe, é a nossa turma, é a nossa família. Eu, Ana Maria e Miguel Pedro. Eu acho que nós somos vencedores. Uma guerra invisível é muito difícil, né? Mas nós vamos sobreviver e vamos tocar para frente. Tem mais aí. Obrigado. Um beijo do Turcão para vocês aí. Valeu, viu? Meu nome é Doroti Regina Marim Maestro. Sou filha de Luiz Marim, mais conhecido como Zicão, e de Laurinda Doná Marim. São 4 irmãs, Doralice, Doraci, Darcy e eu que sou Doroti. Em 1946, meu pai adquiriu um imóvel que pertencia à família Orlando. Então a casa, ela se transformou no bar do Zicão e na casa do Zicão. Poucas pessoas conheceram meu pai com o nome de Luiz Marim, sempre Zicão. Minhas 2 irmãs e eu nascemos nessa casa. E todas as nossas recordações, todas as histórias da família, histórias felizes, reuniões, almoços, lanches, o café da tarde, sempre o café da tarde, ceias, aniversários,
qualquer dia, final de semana, nós tínhamos a reunião de família. Sempre em volta da mesa da cozinha, sempre com muita conversa e muita risada. Minhas duas irmãs, a Doralice e a Doraci, quando elas se casaram, a festa de casamento foi nesta casa. No Natal, a minha mãe confeccionou, quando os netos nasceram, uma roupa de Papai Noel. Então nós tínhamos a entrega de presentes com o Papai Noel. E era muito engraçado, porque sempre era alguém da família que se vestia. E era uma alegria, uma festa. Eu só posso dizer que eu vivi nessa casa. E com certeza, eu fui muito feliz nessa casa. Hoje, quando eu olho Ipaussu, eu vejo que nós somos um povo assim bem sem memória. Muitos imóveis já acabaram, lojas se fecharam, família, histórias de famílias, testemunhos de pessoas, não sei se foram gravados ou colhidos por alguém. Eu espero que você consiga, através do seu projeto, resgatar e registrar um pouco das histórias que tem nessa cidade. Nesse momento que a gente está vivendo, da pandemia, eu não sei, eu gostaria simplesmente de viver mais sem medo. Tudo tem que ser mudado. Eu espero que nós tenhamos forças emocionais para sobreviver a tudo isso. Amém. Olá, meu nome é Maria Cecília, eu sou fotógrafa e em parceria com a Prefeitura Municipal de Ipaussu e a Lei Aldir Blanc, venho apresentar o meu projeto. Aldir Blanc foi um médico que abandonou a profissão para dedicar-se à vida de compositor. Ele compôs mais de 600 canções, como, por exemplo, O Bêbado e o Equilibrista. Aldir foi um dos primeiros brasileiros no meio cultural a falecer vítima da Covid, em maio de 2020, aos 73 anos. A lei prevê auxílio ao setor cultural. Busca apoiar profissionais que sofrem com o impacto das medidas de distanciamento social.